Você quer se perceber como a gente ficar cuidando dessas coisas, outras coisas passam? Você acredita que no último final de semana, os deputados estaduais de São Paulo, os assessores dos deputados estaduais de São Paulo do PSDB, os assessores dos deputados do PSDB de São Paulo, passaram 63 horas numa fila. É isso mesmo, 63 horas, 2 dias e meio, mais um pouquinho, numa fila, para poder, na segunda-feira, estar em primeiro lugar na fila para protocolar pedidos de CPI aqui em São Paulo. E por que fizeram isso? Porque estão interessados em investigar alguma coisa? Não. É que aqui em São Paulo há um regimento na Lesp, há uma regra que só pode tramitar ao mesmo tempo 5 CPIs. 5. Então os caras foram lá, ficaram na fila, 63 horas os assessores dos deputados do PSDB, 63 horas, protocolaram 11 pedidos de CPI, 11 pedidos, e por quê? Coisas importantes para verificar, coisas que tem sim que ser investigadas. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque a oposição, até mesmo o PSL, junto com a oposição, com o PT, PSOL e outros partidos, queriam protocolar um pedido de CPI para investigar a dessa do Paulo Preto, que está condenado a 145 anos, que é responsável por algumas obras aqui em São Paulo, e que há acusações de evidências de desvios mirabolantes, até mesmo porque o seu grande chefe aí por tempos está condenado a 145 anos. Então a Câmara dos Deputados de São Paulo queria abrir uma CPI para investigar isso. Aí o PSDB correu lá para barrar essa CPI, para não atacar o poderoso PSDB que está no poder aqui em São Paulo, acho que desde 95, se não me engano. Correu lá e os seus assessores passaram 63 horas na fila para protocolar CPIs, para deixar a CPI da Dessa para trás. Então a CPI da Dessa, se não me engano, é a 12ª ou 13ª na fila das CPIs. Então vai tramitar 5 CPIs agora, elas podem tramitar por 120 e poucos dias, mais 60 prorrogáveis, mais 60 dias para prorrogar, ou seja, 5 meses, depois 6 meses, né? Aí depois vai vir as outras 5 CPIs que ficaram na sequência na fila, também protocoladas por eles, para só depois entrar provavelmente a possibilidade da CPI da Dessa ser analisada. Ou seja, só em 2022. Finalzinho de 2021, 2022. Ou seja, tudo isso, esses caras fazem isso, coisa de gangster, coisa de crime organizado, coisa de moleque, coisa de quem não respeita o povo que acabou de votar neles, que eles acabaram de prometer uma renovação. A renovação que eles nos dão é essa: jeitinho, manobra, coisas espúrias, e a gente está atacando o STF, a gente não percebe, essas coisas passam despercebidas. Você sabia disso? A grande maioria de nós não sabia porque não saiu no noticiário, porque o noticiário não teve tempo de notificar isso, porque é tanta coisas absurdas e a gente arrumando mais coisas que essas notícias passam despercebidas. Os caras passaram 63 horas na fila para protocolar CPIs que eles não vão fazer nem reunião para analisar, só para não protocolar a CPI que vai investigar. Só para investigar o governo. E aí você sabe qual é a CPI, que é o carro-chefe agora, a primeira que vai ser analisada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que tem em sua capital, que era para ser a cidade melhor estruturada, pontes desabando, alagamentos com mortes, sistema de transporte inadequado, com licitação há anos aí para tentar aprovar, com professores de greve, com um sistema de educação fragilizado e fracassado, violência descancarada, N problemas que nós temos. E a CPI, que vai ser o carro-chefe aqui em São Paulo agora, vai ser a CPI para investigar a venda de animais nos pet shops. Você acredita nisso? Com os problemas que nós temos, não digo que a venda de animais irregular, que não tem qualquer coisa irregular, tem que ser investigado, tem que ser corrigido. Mas a CPI carro-chefe para nós, com todos os problemas que nós temos, será a CPI para investigar a venda irregular de animais nos pet shops. A segunda, se não me engano, é uma CPI para investigar o serviço de táxi aéreo no estado de São Paulo. Veja bem se essas coisas estão no seu primeiro plano de importância. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles querem analisar isso? Não. Simplesmente para não fazer a CPI da Dessa. A Dessa do Paulo Preto, que está preso, condenado a 145 anos de prisão. Então são coisas absurdas. A situação da Lava Jato com a Justiça Eleitoral, faça a pergunta simples. A Justiça Eleitoral, obviamente, não tem a mesma estrutura da Justiça Comum, talvez não, mas não é suficiente a estrutura da Justiça Eleitoral para receber a Lava Jato. A
a Justiça Eleitoral não tem um acompanhamento, a supervisão, o serviço com companheiro do Ministério Público, da OAB, a Justiça Eleitoral nos últimos casos aí com que aplicou sua justiça, ela foi mais rigorosa ou menos rigorosa que a justiça comum? Se verificarmos, vamos ver que ela tem sido mais rigorosa que a justiça comum. Então não é o fim da Lava Jato coisa nenhuma, isso é mentira, eles estão mentindo para nós, para nos dividir, para desviar a nossa atenção. A Lava Jato, se o pessoal do Delanhol, se aquele pessoal da linha de frente parar de fazer estardalhaço, parar de fazer graça, parar de querer aparecer mais que a operação, ela vai ficar mais forte. Então é mentira que a simples ida das coisas da Lava Jato para a Justiça Eleitoral seja o fim da Lava Jato. Isso é conversa para desviar a nossa atenção daquilo que mais nos interessa. O que mais nos interessa no momento é nos unirmos de volta e principalmente cuidarmos das reformas, principalmente da reforma da Previdência, que está para passar aí e pode ser algo muito nocivo a você, muito nocivo a mim, muito nocivo a seu filho, a seu pai, a todos nós. Eu vejo uma afirmação absurda, eu vi o Janone falando agora sobre isso na internet. Eu vejo pessoas dizer que a reforma da Previdência tem alguns pontos ruins, mas que ela vai ser boa para o Brasil. Gente, não existe nada para o Brasil que não seja bom para o brasileiro. Para algo ser bom para o Brasil, tem necessariamente que ser bom para o brasileiro. Senão não tem como ser bom para o Brasil, porque o brasileiro é o Brasil e o Brasil é o brasileiro. Simples assim. Então, juízo e vamos verificar direitinho aí como é que fica a nossa situação. Beleza? Acompanhar, na sexta-feira é dia de mobilização. Mande um e-mail para o seu deputado, pergunte para ele qual a posição dele sobre o caso. Se precisar, eu tenho acesso a todos os e-mails de todos os deputados do Brasil. A gente manda um e-mailzinho lá e pergunta do deputado, votei no senhor, e qual é o seu posicionamento? Por que o senhor é favorável, por que o senhor é contra? Não custa, não ofende, e é melhor que ficar por aí espalhando fake news e atacando o STF, atacando isso, atacando aquilo, e só deixando as coisas passarem sem cuidar dos nossos reais interesses. Nosso real interesse agora não é atacar o Lava Jato, não é destruir Gilmar Mendes ou esse ou aquele. Nosso interesse no momento é outro. Beleza? Boa tarde, até provavelmente depois de amanhã. Um bom dia.